Muito boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga da rede. Vamos dar sequência no nosso estudo sobre o perdão? Aula de número 5 agora, a penúltima aula deste curso. Se você ainda não viu as 4 primeiras aulas, está lá no meu canal no YouTube. Nos acompanhe. Glória a Deus. Vamos iniciar esta aula com uma história trágica, porém ela nos levará a refletirmos sobre o tamanho da graça salvadora, o perdão de Deus. Um jovem americano delinquente cometeu um ato terrível. Ele abusou e matou uma criança. Capturado, julgado, a sua pena foi execução por injeção letal. Essa pena é permitida naquela região dos Estados Unidos, né? Os pais da criança, eles acompanharam o julgamento. E o pai, logicamente, né, indignado, cheio de ódio, dizia palavras duras ao assassino. Exemplo: morra, seu desgraçado, vai queimar no fogo do inferno, que é o seu lugar. Palavras duras, né? Passados então alguns dias, agora no corredor da morte, aguardando o dia da execução, o marginal recebeu a visita de um pastor. E este pastor deu a ele uma Bíblia e pregou o evangelho da graça salvadora. E convidou o bandido para ir ao arrependimento diante do Senhor. Neste momento, o Espírito Santo entrou naquele duro coração e o jovem condenado caiu em choro e clamou misericórdia a Jesus. E isso de coração, hein? Veja bem, não foi remorso, mas de coração mesmo. Ele pediu perdão a Deus, aceitou a Jesus. E disse então o bandido ao pastor: talvez as consequências dos meus atos me levem à morte, mas eu quero pedir perdão aos pais da menina. E se eu tiver oportunidade, serei batizado nas águas e viverei para servir o Senhor Jesus. Palavras do assassino, né? Então, chegado o momento da execução, o pastor presente no local, também os pais da vítima, né? Entrando então o diretor penal, deu ao condenado uma oportunidade para falar as últimas palavras. E ele disse, diante de todo mundo: nesta semana eu recebi a visita deste pastor que pregou o evangelho de Jesus Cristo para mim. Naquele momento eu recebi o Senhor, o perdão de Deus, e eu decidi mudar de vida. Eu agora creio na salvação mediante a obra de Jesus. Hoje, diante de todos vocês, eu quero pedir perdão aos pais da menina que matei. Eu sei que isso não a trará de volta, porém eu me arrependo. Neste momento, o pai da menina interrompeu o discurso com muito ódio no coração e disse a ele: onde estava esse Jesus quando você fez isso? Eu não aceito a ajuda desse Jesus. Também eu não te perdoo de forma nenhuma. Agora você vai morrer no inferno, queimar, ó filho do diabo. Essas palavras do pai da menina. Então, nesse momento, ele sofreu uma parada cardíaca e morreu.
o pai da menina ali, com muito ódio no coração. Então pegaram o condenado e o levaram à sala de execução, onde ali foi aplicada a injeção letal. Então, nos seus momentos finais de vida, disse: Senhor Jesus, por sua obra na cruz, eu creio que estarei contigo no dia de hoje. Então suspirou e morreu o assassino. Meus queridos amigos, eu quero fazer uma pergunta para vocês, mediante a essa história. Qual desses dois personagens, o pai e o bandido, qual foi para o céu? Qual foi para o inferno, para o Hades? Isso eu pergunto à luz da Bíblia. Ou então, os dois foram para o céu ou os dois foram para o inferno? Vamos fazer assim. No final desta aula, eu vou lhes dar a resposta à luz da Bíblia. Mas você pode estar colocando aqui embaixo, na descrição do vídeo, os seus comentários, a sua opinião. Por enquanto, então, vamos dar sequência na aula. Fique até o fim. 1 João 2:1 está escrito: Não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Queridos, ainda que eu e você, durante a nossa vida, tenhamos milhares de pecados, como vimos na aula passada, podemos ainda entrar no céu sem nenhum pecado. Porque, olha só, 1 João 1:8. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluias. Romanos 8. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluias. Em Jesus estamos tão limpos como um bebê recém-nascido. Oh, glórias, aleluias. É assim, meus queridos, o perdão de Deus. Então, se temos tão grande perdão em Deus, por que será tão difícil perdoar a quem nos ofende? E muitos são os motivos. Vamos ver. Primeiro, é o nosso ego, ou o nosso orgulho, que fala mais alto. Segundo, perdoar é antinatural. O natural é a vingança, é fazer justiça, é o ódio, a raiva. É assim. Perdoar, meus queridos, não é natural. Terceiro, perdoar parece perda. Parece sair barato para o agressor, né? Quarto, perdoar não é justo. O agressor não merece ser perdoado. Sempre é visto assim, né? Quinto, agora numa linguagem vulgar, o que perdoa é bobo, né? E o que pede perdão também é bobo, né? Isso aos olhos do mundo, não é assim? A questão que não é analisada é a seguinte, meus queridos. Quando nós perdoamos, nós tiramos um peso das nossas costas. Nós quebramos a parede da separação. Perdoar nos livra de doenças na alma, no corpo, no espírito, até depressão, câncer. O perdão nos livra de tudo isso. Nós somos abençoados quando perdoamos, queridos. Jó foi injustiçado pelos seus amigos. Ele ouviu coisas que ele não fez. Mas Jó foi abençoado porque ele obedeceu a Deus, que disse: vai e
ora pelos seus amigos, né? Pelos seus agressores, ore por eles. E Jó foi restituído. Assim somos nós, queridos. Orar pelos inimigos. Agora, outro ponto. Se nós, maridos, estivermos em intriga com a nossa esposa, as nossas orações não são ouvidas. 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Marido que vive intrigado com a esposa, que não perdoa, aquela guerra dentro de casa, as orações do marido não serão ouvidas, meus queridos, se tiver intriga com a esposa. Precisamos se acertar com a esposa. Se intrigou hoje, já se acerta hoje. Todos os casais têm algum desentendimento, mas precisa resolver o mais rápido possível, fazer as pazes, porque as orações do marido são interrompidas se ele estiver bravo com a mulher. Outra coisa, se não perdoar, é como se o agressor, o inimigo, estivesse constantemente conosco. E pior, nos afligindo. Não é assim? Nós já citamos Mateus 18, do servo malvado, que não perdoou a dívida do servo. E foi entregue aos verdugos, aos carrascos, atormentadores, até que pagasse tudo. Quem não perdoa vive nessa situação de aflição e é atormentado pelaquela tristeza, pelaquela raiva, pelaquela desejo de vingança. Você sabia que tem muita gente boa de trabalho para Deus dentro da igreja que por anos sofre com feridas de não perdoar? Eu conheço pessoas assim. É muito triste, meus queridos. Olha só, se o agressor for um estranho, eu perdoo e cada um vai para o seu lado, né? Se o agressor for um irmão de igreja, já o caso é mais complicado. Precisa ser acertado logo entre irmãos de igreja. Porque às vezes acaba acontecendo de desviarem do caminho do Senhor. Deixam a igreja, não é isso? Precisa se acertar logo. Se o agressor for um colega de trabalho ou um vizinho, também gera muito desconforto. Perda de emprego, a falta de união entre os vizinhos, né? Entre os moradores do bairro. Precisa ser acertado logo. Agora, se o agressor for um parente, a ruptura é muito maior. E por quê? Porque acaba envolvendo outros parentes, a família nunca mais se une, é complicado, precisa resolver urgente. Agora, se o agressor for da família, os danos são terríveis, meus queridos. Muitos caem em depressão, há divórcio, vícios, caem em vícios e até o desejo de suicídio. Meus queridos, mas em todos esses casos, a conversa, o perdão precisa ser liberado o mais rápido possível. Queridos? Eu vou estar voltando então, meus queridos, lá na história do rapaz, né, que matou, estrupou a criança, depois ele foi condenado à morte. Aí depois, lá naquele julgamento, estava o pai, né, da vítima, que foi ver e os dois morreram, né? O pai morreu do coração e o estrupador, o agressor, morreu com a injeção letal. E eu fiz uma pergunta:
qual dos dois foi para o céu e qual foi para o Hades? Ou os dois foi para o céu, ou os dois foi para o Hades? Essa foi a pergunta que eu fiz. Meus queridos amigos, à luz da Bíblia Sagrada, eu vou responder. A graça salvadora, comparada a grosso modo, ela parece injusta, mas quando compreendida, entendemos que, na verdade, todo homem deveria ir para o Hades pelas suas obras. A salvação está mediante ao arrependimento, pedir perdão dos pecados a Deus pelo sangue de Jesus. Todos os pecados, meus queridos, foram pagos na cruz. Não existe pecado que o sangue de Jesus não pode cobrir. Todo pecado, o sangue de Jesus é capaz de limpar. Agora, se não receber o sangue de Jesus, não há salvação. Aquele prisioneiro, ele foi salvo, porque ele pediu perdão. Ele reconheceu o Senhor. Já o pai da vítima, ele não aceitou, blasfemou de Jesus, não aceitou o perdão e morreu cheio de raiva, de ódio. Então, à luz da Bíblia, o assassino foi para o céu e o pai da vítima foi para o inferno. Por quê? Porque ele blasfemou do Senhor Jesus, não aceitou o perdão, né? Quem não perdoa não é perdoado. E ainda blasfemou do Senhor, não iria para o céu. Para ser salvo, precisa reconhecer que é falho e pecador. Eu quero convidar você para assistir um livro maravilhoso, assistir um filme, né, maravilhoso, ou então ler um livro. Chama-se A Cabana. Este filme relata justamente isso que nós citamos hoje, sobre a questão de perdoar, mesmo que seja crime terrível, ir e perdoar. O filme A Cabana. Leia o livro ou assista este filme. Todas as vezes que eu o vejo, eu me emociono muito e aprendo algo a mais sobre o perdão. Eu vou dizer algo a mais para você. Eu creio que Deus me inspirou para fazer este estudo sobre o perdão quando eu assisti este filme, A Cabana. Vai lá e veja. É maravilhoso. Talvez precise assistir mais de uma vez, porque não é tão fácil de entender, mas é muito bom para nós, queridos. Amém? Então, assim nós concluímos a 5ª aula sobre o perdão. Na próxima segunda-feira, iremos concluir este estudo para a honra e a glória do nome do Senhor. Que Deus o abençoe e o guarde. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus.